Meus queridos irmãos, boa noite. Sim, foram 3 letras apenas. A página era convivência e eu imprimi vivência. Detalhe mínimo, né? Mas ela se saiu muito bem, graças a Deus, porque ela tem bagagem suficiente para falar de vivência ou de convivência, né? De modo que, muito feliz que ela saiu muito bem, né? Bem, hoje é um dia importante para nós, porque hoje é o dia do final das férias, né? Hoje é 31 de julho, amanhã recomeçam as nossas aulas aqui na nossa casa, né? E nós não poderíamos deixar que isso passasse despercebido no grupo. Nosso propósito hoje é, portanto, ressaltar mais uma vez a importância do estudo para todos nós. Todos os espíritos que nos vêm comentar a codificação que foi trazida por Allan Kardec, vem justamente nos mostrar a importância de nos mantermos estudando, para que nós possamos separar o joio do trigo. Principalmente numa época como essa que nós vivemos, que há uma proliferação muito grande de textos chamados espíritas, entre aspas, e que muitas vezes não tem nada a ver com o espiritismo, mas nós só vamos descobrir as deficiências do texto que nos é trazido se nós estudarmos nas fontes autênticas, estudarmos nas obras de Kardec, estudarmos nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, por Ivone Pereira, enfim, por esses espíritos, por esses espíritas que foram os médiuns de espíritos que realmente nos balizaram o caminho que devemos seguir. Então, o estudo é muito importante para nós nos situarmos. Se nós ficarmos aprendendo espiritismo através de livros que não têm essa procedência que eu falei, na verdade nós estamos dando um passo para aprender coisas que não são espiritismo, né? Então é importante que nós estudemos. E a nossa casa, então, oferece vários cursos. Nós tivemos uma parada aí de meio de ano, porque sabemos que as pessoas têm seus compromissos de meio de ano, com filhos, e naturalmente nós não queremos atrapalhar ninguém, então paramos no meio do ano e estamos retomando amanhã. Mas existem alguns cursos que são feitos em meio período, e um desses nós fizemos o curso sobre a primeira obra de André Luiz, que é O Nosso Lar, né? Um dos livros mais extraordinários que eu já li. Cada vez que eu leio O Nosso Lar, cada vez que eu estudo O Nosso Lar, eu descubro uma coisa nova que eu não tinha percebido na leitura anterior ou nas leituras anteriores. Então nós concluímos agora no primeiro período uma turma, né? Começou muito numerosa, nós começamos na quinta-feira, depois tivemos que passar para a segunda, perdemos alguns adeptos, mas concluímos o curso e foi muito produtivo. E eu hoje, então, gostaria de trazer para vocês algumas observações que foram feitas ao longo do curso, né, para dividir com vocês tudo aquilo que a gente aprendeu. Tudo não vai dar para dividir, né, porque são muitas informações, nós só temos aí 50 minutos para falar. Mas nós vamos falar o que deve falar em 50 minutos. Nós ordenamos mais ou menos, dentro do que consideramos importante, e vamos conversar sobre isso. Na verdade, nós pegamos um texto do livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Santos Maior. Talvez não seja o mais completo livro sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. Não é um livro escrito por um autor espírita também, mas é um livro interessante porque ele é jornalístico. Ele vem cronologicamente mostrando a vida de Francisco Cândido Xavier. Então, quando ele chega no ponto que ele fala do Nosso Lar, eu peguei o trecho do livro e, a partir desse trecho, eu fui pensando algumas observações que ele tinha feito e
cima dessas observações, eu entro com observações mais profundas sobre o livro, transcrevendo trechos do livro, para que a gente possa se situar melhor. Vocês, todo mundo aqui já leu o livro do nosso lado. Todo mundo já leu? Já? Turma que é boa. Quem não leu? Levanta o braço. Pouca gente, realmente. Quem já leu uma vez só? Aumentou mais um pouco. 2 vezes. 3. 4 vezes. Só a Rita? Não, tem mais 2 Rita. Mais de 5. Gilberto não vai, Gilberto. Gilberto não vai. Mais de 5. Né? Porque o livro Nosso Lar, ele é um dos livros mais importantes para nós espíritas. Porque ele vem nos mostrar um mundo que é inevitável para todos nós. É o mundo espiritual. Nós ficamos imaginando como é o mundo espiritual. Né? O livro Nosso Lar vem nos dizer como é o mundo espiritual. A gente não precisa imaginar mais. Ele nos diz como é, é claro. É uma visão de 1939. Né? A gente lendo ali, né? Vamos ver, ele fala em aeróbus. Né? Aeróbus é como se fosse um bolinho do pão de açúcar, né? Suspenso em fios invisíveis. A gente, pô, que coisa maravilhosa. Hoje a coisa deve estar muito mais moderna, né? Deve ser VLT, sei lá o nome que eles dão lá no mundo espiritual, mas deve ter um meio de transporte muito mais moderno. Há trechos do livro que nós percebemos que o que ele está falando ali é de uma televisão. Mas em 1939 não havia televisão que nós temos nos dias de hoje. Né? Quer dizer, que já não haverá no mundo espiritual. Então, nós podemos perceber que o que nos aguarda no mundo espiritual, principalmente quando a gente recebe esses espíritos jovens aí, estão chegando aí, já tem maior intimidade com o computador, olha o que é que esse pessoal treinou. Né? Devia estar treinando lá por cima, e trouxe lá por cima, quer dizer, no mundo espiritual. Né? Nós vamos ver aqui, embora nosso lar se situe acima da cidade do Rio de Janeiro, o mundo espiritual não está só acima. Nós temos várias esferas no mundo espiritual. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. O mundo espiritual não é um plano como é aqui no nosso mundo material. Hoje os nossos atletas estão lá na China. Pegaram um avião, foram à China. Estão do outro lado do mundo, mas é o mesmo plano. No mundo material, no mundo espiritual, as notícias que os espíritos nos dão é de que existem dimensões espirituais. São regiões que se interpenetram muitas vezes. Nesse momento nós estamos aqui conversando e o mundo espiritual está aqui ao nosso redor. Estamos aqui com espíritos ao nosso redor, nos influenciando, nos incluindo, para que nós, através das nossas vibrações, sintonizando com as deles, nós tenhamos as influências boas ou mais. É claro, estamos dentro da casa espírita, devemos estar todos recebendo boas influências. Tá? Mas então, o livro do Nosso Lar é muito importante porque nos traz esse panorama. Na época de Kardec, o livro Céu e Inferno era o único referencial. Que, aliás, o livro Céu e Inferno amanhã completa mais um ano de publicado. 1º de agosto de 1865, 1º de agosto de 2008. Né? São 143 anos, é isso? 143 anos de o livro O Céu e o Inferno. E como amanhã também estou escalado, amanhã eu vou falar do Céu e o Inferno. Por isso que eu estou afiado aí, estou sabendo também do Céu e o Inferno. Eu já estive estudando para amanhã poder fazermos o nosso estudo. Bem, então, o nosso objetivo hoje é falar sobre o Nosso Lar. O 19º livro, ficou gravado por Chico, mas é o campeão de vendas. Foi traduzido em quase todos os idiomas, até em japonês tem o livro Nosso Lar. É um livro, portanto, extremamente conhecido no mundo. É um best-seller. Né? E aí eu coloquei lá, best-seller é um livro que é considerado extremamente popular, só para a gente
se lembrar bem disso. Cadê o Claudinho? Deixa que ele dar uma força aqui. Não, é só tocar. Ah, tá. Tá sem. Ó, essa é a capa. Ficou ruim, mas essa é a capa atual do livro. Isso aqui, ó. Isso aqui. Tem que não ficar de coisa, ó. A gente baixa um pouquinho ali. Quer que eu ajude? Bom, nós vamos ficar então a partir do texto do Marcel Sotomayor, que eu já disse a vocês, né? E ele começa dizendo assim, ó, em 1943, é o Marcel Sotomayor falando, começou a colocar no papel seu best-seller, Nosso Lar, assinado por um tal de André Luiz. Quem deu o livro do Marcel Sotomayor? Vai parar aí, por quem é esse André Luiz? Quem está dentro do livro? Por um tal de André Luiz. Quer dizer, na época que o Chico escreveu, André Luiz não era conhecido. Quem foi André Luiz? Essa é a primeira pergunta. Nosso curso começou por aí. Quem é André Luiz? Né? Na minha época de mais jovem, né, nós achávamos que André Luiz tinha sido Oswaldo Cruz. Havia uma grande incógnita sobre quem tinha sido André Luiz. Porque tinha-se notícia de que ele tinha sido um médico que tinha vivido na cidade do Rio de Janeiro. Mas quem era André Luiz? Quantos médicos viveram na cidade do Rio de Janeiro? E aí então, recentemente, o Chico revelou para todos nós, através do jornalista Écio Arantes, acho que é Écio Arantes, né? O sobrenome é do Pelé. Eu até uma vez falei que era Écio Arantes, outra pessoa falou, mas é o Pelé? Poxa, não é Écio Arantes, né? Esse aí é o André Luiz, né? Retratado por Jô. O Jô foi antigamente era o sujeito que tratava de todas as capas dos livros da Fé. Numa ocasião, o Paulo Vieira, né, disse para ele que, como era a figura de André Luiz, ele foi retratando o oficial. E aí saiu essa gravura. Esse é o André Luiz, para quem não conhece, então, é a figura de André Luiz, pelo menos, que se apresentou para o jogo. Dá uma passadinha para fazer. Bom, então o Écio Arantes, acertei o nome do Écio Arantes, ele, em 20 de fevereiro de 1993, ele conta numa reportagem do Anuário Espírita de 2006, que ele foi visitar o médico Chico Xavier e teve uma surpresa feliz. Juntamente com 3 familiares, entramos na copa de sua casa, local habitual em que ele recebia os visitantes, encontrando-o sentado em palestra com alguns confrades. Dentre eles, Dorival Sortino, presidente das Casas Fraternais do Nazareno, de Santo André, São Paulo, e um médico já idoso do Rio Grande do Sul, que integrou a última turma de alunos do Dr. Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Este, quando residia nos Estados Unidos, teria auxiliado o médico em uma de suas viagens naquele país. Dá uma passadinha aí. Né? Logo depois que chegamos, Chico e o médico passaram a dialogar, quer dizer, aquele que foi discípulo do Carlos Chagas, sobre a figura do Dr. Carlos Chagas, médico cientista brasileiro. A certa altura da conversa, Chico abordou uma questão que muito me surpreendeu, pois o esclarecimento da mesma nunca havia sido divulgado. Contou-nos então, com naturalidade, que ao terminar a psicografia do livro Nosso Lar, esperava que o seu autor, Dr. Carlos Chagas, usasse o próprio nome da última encarnação. Mas, para sua surpresa, certa noite o espírito comunicante informou-lhe que, para não criar problemas ao médico, usaria o pseudônimo. E dentro de um ano ele entenderia melhor esta decisão. A seguir, Chico perguntou-lhe qual pseudônimo ele usaria. Então, o autor olhou o irmão do médico, chamado André Luiz, que dormia na cama ao lado, e disse-lhe que usaria o nome dele. E assim foi feito. Então, Carlos Chagas adotou como pseudônimo o nome do irmão do Chico, André Luiz. Então, na verdade, é um pseudônimo. E por que ele fez isso? Vocês viram ali que no finalzinho do texto, o Écio Arantes diz que
Um ano depois ele entenderia isso, né? O livro foi publicado em 1944. Justamente nesta época, surgiu contra o médico Chico Xavier um processo movido pela viúva do ex-membro da Academia Brasileira de Letras, nosso Humberto de Campos, porque Chico havia recebido 2 livros de Humberto de Campos, Novas Mensagens, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a viúva, quando viu assinado Humberto de Campos, ela pleiteou direitos autorais. E aí então foi movido um processo contra Francisco Cândido Xavier e, no final de tudo, a justiça absolveu o médico Francisco Cândido Xavier e o Humberto de Campos adotou também um pseudônimo, Irmão X, né? De modo que, se vocês verem o vídeo de Irmão X, nada mais é do que o mesmo Humberto de Campos. Comparem o estilo, vocês vão ter esta confirmação. Por que então que não colocou o Carlos Chagas, não quis assinar Carlos Chagas? Pela mesma razão. Seria mais um problema para o Chico se ele assinasse Carlos Chagas. Então, André Luiz, este é o nome escolhido por ele. Vai dar uma passadinha. Esse aí é Carlos Chagas, né? Vejam como ele é semelhante. Se vocês passarem de novo aí. Não, passa para frente. Eu botei na frente. Ó, olha o André Luiz aí de novo. Eu botei na frente. Eu botei rapidinho. Aí, passa de novo, você vai ver ele de novo. Pode passar. Aí, olha aí, tá vendo? Eu botei depois para vocês compararem aí. Os dois usam bigodinho, né? O João pode ter se enganado lá, está com o rosto mais magro do que o outro, mas é a única semelhança que a gente tem que pode confirmar aí que Carlos Chagas e André Luiz são o mesmo espírito, além, é claro, do testemunho de Francisco Cândido Xavier. Então essa foi a primeira revelação que o grupo teve. Isso aí na primeira aula já causou um rebuliço no grupo, porque não acredito, para mim é o Oswaldo Cruz, vamos ver o Oswaldo Cruz, vamos ver a biografia de Carlos Chagas para ver se bate. Passa lá dentro. Aí, Chico alertou, não perca tempo, pois a biografia de André Luiz Nosso Lar está toda truncada. Aí nós vamos ver que realmente, né? Por exemplo, Carlos Chagas se encarnou com um problema cardíaco. André Luiz teve um problema de obstrução intestinal, né? Então, uma doença completamente diferente. A mulher de André Luiz chamava-se Célia, a mulher de Carlos Chagas tinha um outro nome. André Luiz tinha 3 filhos, 2 meninas e um garoto. Carlos Chagas tinha 2 filhos, 2 homens. Então está tudo truncado, realmente. Não dá para a gente buscar na biografia de Carlos Chagas reconhecer o personagem André Luiz. Então está aí, Carlos Chagas nasceu em 9 de julho de 1879, né? Ele era mineiro e faleceu aos 55 anos. Bom, faleceu cedo, né? Isso também André Luiz relata que faleceu cedo, mas com problemas cardíacos em 1934. Acendeu, isso. Bom, aí eu vou pegar o texto do Souto Maior. O texto pegou o mineiro de surpresa, é o Souto Maior falando, né? O Marcel Souto Maior. Era diferente de tudo que ele já tinha escrito. Descrevia o cotidiano de uma cidade espiritual próxima à Terra, uma zona de transição fundada por portugueses em algum ponto do espaço, mais perto do Sol que da Terra, no século XVI. 2 observações aqui. Primeira observação, nós não confundirmos, tá? O que ele fala aqui, zona de transição, que é uma zona espiritual, né, de transição, lugar para onde nós espíritos vamos, entre as nossas encarnações, para nos retemperarmos para novas encarnações, com mundos transitórios, que está lá no Livro dos Espíritos. Que mundo transitório é uma coisa física, e lá no Livro dos Espíritos a gente vê que existem também mundos transitórios, para onde os espíritos podem estagiar. A Terra, antes de ser habitada por seres humanos, né, ela serviu de mundo transitório para espíritos, né, que estavam exercendo
a sua evolução, o seu progresso. Então são duas coisas diferentes. O mundo transitório, que é o livro dos Espíritos, é uma coisa. A zona de transição que fala aqui, o Marcelo falou maior, é o mundo espiritual. A segunda observação é que ele fala assim, em algum ponto do espaço. Bom, ele não é espírita, não tem obrigação de saber, mas nós espíritas sabemos que nesse livrinho aqui, Cidade do Além, que é também do André Luiz, só que a psicografia não é só do Chico, é também da Egonina Cunha, lá na página 67, E é parenta de Eurípides. a Egonina é parenta de Eurípides, é sobrinha, né? É sobrinha de Eurípides, está até hoje lá fazendo o trabalho, inclusive o culto das 9 horas, que a nossa casa realiza aqui, ela continua realizando esse sacramento, num ambiente de muita paz, que aquela chácara que Eurípides viveu transmite para todos nós. Né? Mas aqui então no livro, né, o André Luiz fala que a cidade do nosso lar se localiza sobre o Rio de Janeiro. Né? É uma cidade que fica próxima ao Rio de Janeiro. Nós vamos aprofundando através de outros estudos que existem sobre esse tema e vamos ver que próximo a essas grandes cidades existem grandes cidades materialmente falando, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Né? Nós vamos encontrar, e não apenas no Brasil, no mundo todo, né? Nós vamos encontrar regiões no mundo espiritual para onde vão os espíritos daquelas cidades quando se encarnam. Né? Então, no caso aqui do Rio de Janeiro, a cidade para onde nós, habitantes aqui do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, vamos, né, quando temos mérito para isso, né, que embora nosso lar fique no umbral, ainda é o melhor lugar nesse momento para nós irmos, né? Nós não conhecemos Deus só acima do nosso lar, mas a gente não tem condições para ir no momento. Então nosso lar ainda é o melhor lugar. Então é para lá que aqueles que conseguirem reunir evolução suficiente irão quando desencarnarem. Esse momento é inevitável para todos nós. Agora, nossos irmãos paulistas, eu sempre brinco, né? Eles vão para outra cidade que é a Alvorada Nova, que é uma cidade que já fica sobre a cidade de Santos. Né? Eu sempre brinco com o Paulo Henrique, até na hora de morrer vocês não querem ficar em São Paulo, vocês querem ir lá para Santos, né? Ficar na beira da praia, lá próximo à praia, né? Que é a Alvorada Nova. E existem outras cidades, né? Quer dizer, tem que ter cautela para ler. Eu vou mais à frente, vou relatar algumas regiões do mundo espiritual, mas não agora, mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas de modo que existem cidades do mundo espiritual, mas existem regiões também inferiores. Ih, rapaz, nosso tecnologia. Existem regiões inferiores, né? Pode falar. Olha, eu não saberia dizer, não há nenhuma. Nós estamos pesquisando. Descobrimos um livro de uma médium de Palmelo que listou lá, através da habilidade dela, uma porção de cidades no Brasil todo. Mas é o que eu estou dizendo, não é um documento confiável para me chegar aqui para você e dizer, olha, existe essa colônia, essa, aquela, toda notícia no livro. Né? Mas é um livro que ele tem que ler com cautela. Né? Tudo é lícito. Mas nem tudo nos convém. Não convém porque nem tudo é verdadeiro. Pode ser até que esse livro que eu estou mencionando seja verdadeiro, mas nós não temos como atestar. Quando o Chico estava aí encarnado, né? Ele continua, mas só que ele está desencarnado. O acesso ao Chico não é como era quando ele estava encarnado. Então, quando o Chico estava encarnado, muita gente fazia isso, quando tinha dúvida da autenticidade da psicografia que tinha recebido, ia ao Chico e perguntava: o que você acha, Chico? Aí o Chico mandava publicar, muitas vezes recebia um prefácio do Emmanuel para colocar no livro, de Bezerra de Menezes, de um espírito iluminado. Né? Você pode encontrar vários livros, né, com prefácio psicografado por Chico, né? Quer dizer, isso dando autenticidade àquela obra. Mas hoje nós não temos mais, neste momento,
médium com essa confiabilidade. A gente não tem nenhum médium, porque o médium, acima de tudo, ele é a vida que ele tem. Se nós olharmos os médiuns que nós temos hoje, nenhum deles tem o desapego, o tipo de vida que o Chico tinha. Tá? A mediunidade não tem o tipo de autenticidade que a mediunidade do Chico tinha. Então, nesse momento, nós nem temos a universalidade dos espíritos que Kardec pôde ter, né, pela falta de comunicação que existia na época. Então, Kardec, usando o princípio da universalidade da doutrina espírita, né, ele pegava a mensagem que havia surgido numa região mais distante da Europa, na França, nos Estados Unidos, enfim, em diversos lugares, ele comparava, e daquela comparação, vinda de diversos lugares, diferentes, médios diferentes, ele chegava à conclusão do que era verdadeiro. E aí, a codificação tem valor para nós por isso. Percebeu? O Chico dava essa autenticidade, mas hoje nós não temos mais autenticidade. Então, isso que eu estou dizendo, é importante nós estudarmos, irmos às obras que são obras referenciais para nós, para que nós assimilemos o certo. E a partir do certo, a gente possa até ter contato com essas obras que estão surgindo agora, né? E, naturalmente, separarmos o joio do trigo. Né? Ou pelo menos dizendo, isso aqui não dá para ter certeza, a gente registra, mas isso não dá para ter certeza. Eu não posso eleger numa palestra e citar uma obra dessa. Eu sei que a média de Palmelo, eu sei que ela escreveu, mas eu não vou divulgar a obra dela porque eu não tenho certeza. Percebeu? Eu acho que esse deve ser o cuidado que todo mundo deve ter. Daí a importância do estudo, posso dizer. Quando a gente estava conversando, pode passar. Bom, eu perdi o foco. O Souto Maior, então, continua. Eu fui contando pequenos trechos do texto dele, né? E aí fui parando, né? Era para ali ou para as comunidades parecidas com aquela que muita gente ia após a morte. Eu até já adiantei, né? A resposta é. Já até adiantei. Não, existem muitas outras. Aquela perguntou se existia sobre cada cidade. Né? Não sei se sobre cada. A gente imagina que sim. O que eu ia dizer é o seguinte: quando mais à frente no estudo do livro nós vimos que em nosso lar havia um pedido de socorro para a guerra da Europa, nós ficamos intrigados. Paramos assim para pensar, o grupo, né? Quando eu digo nós, o grupo. Mas afinal de contas, o que nosso lar está sofrendo as consequências da guerra da Europa, se nosso lar é uma cidade sobre a cidade do Rio de Janeiro? Será que lá na Europa não existem outras cidades? Bom, a conclusão mais provável para todos nós é que nós também, ali no livro, ele estava querendo retratar para nós o ambiente de solidariedade que existe no mundo espiritual. Então, na verdade, embora esta colônia estivesse aqui no Novo Mundo, né, nós devíamos solidariedade àquelas colônias do antigo mundo, do velho mundo. Né? Então nós resolvemos raciocinar desta forma. Mas fica aí uma indagação para vocês. Não encontramos nenhum comentário de outro autor a esse respeito. Foram conclusões do grupo. Né? E achamos que é o momento que ele achou adequado para mostrar a solidariedade que existe no mundo espiritual e o quanto nós, encarnados, influenciamos o mundo espiritual. Porque há um momento de preocupação que a governadoria pede para que todos orem, porque se os milhares que deveriam desencarnar na guerra fossem para o nosso lar, não haveria como o nosso lar suportar, abrigar aquela quantidade de espíritos que chegariam. Né? Então, acredito que o objetivo do André Luiz era justamente esse: mostrar a solidariedade, que existe, essa influência que existe também nossa sobre o mundo espiritual. Né? Somos todos irmãos. O Souto Maior então fala: nada de céu, de inferno e de purgatório. Porque deu o céu e o inferno, vai constatar isso também.
A população formada por cerca de 1 milhão de habitantes, eu botei ali, ó, naquela época, 1939, tinha 1 milhão lá em Nosso Lar. O quanto já não terá crescido essa colônia? Vivia às voltas com uma burocracia tão intrincada quanto a terráquea. Bom, não é tão intrincada quanto a nossa, mas que tem uma burocracia lá, tem. Passa aí, por favor. Os moradores do Nosso Lar submetiam a regras ditadas por instâncias como a Governadoria Geral, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação. Na verdade, em Nosso Lar existem 6 ministérios. Eu coloquei o texto aqui do Nosso Lar. A colônia, que é essencialmente trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministros da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União de Vida. Vou falar mais do ministério, mas quero chamar a atenção para aquilo ali. Ó. A colônia é essencialmente trabalho e realização. Né? Então, quem acha que vai desencarnar, vai chegar no culto espiritual, vai ficar em berço esplêndido, está ferrado. Né? Pode se preparar. Tá? Vamos chegar lá e vamos continuar trabalhando. É o que os espíritos dirão. É uma região de trabalho e de realização. Realização espiritual. A gente não vai para lá também. Nós vamos ver que não vamos para lá, vamos trabalhar. Não é regime escravo. Nós vamos trabalhar e vamos receber pelo fruto do nosso trabalho. Isso vai ver isso também. Né? Então, passa aqui. Coloquei ali os ministérios. Coloquei na ordem certa, né? O que está no alto é o mais elevado. É o Ministério da União Divina. Elevação, esclarecimento, comunicação, auxílio, regeneração. Regeneração é o que está mais perto, vamos dizer assim, da crosta terrestre. Né? É o ministério, portanto, onde existe mais apego às coisas materiais. O ministro Clarencio, que é aquele que resgata o André Luiz, que André Luiz, antes de ir para o Nosso Lar, ele passa 8 anos no umbral. Né? Mais uma coisa que a gente discute muito no grupo também, pô. André Luiz, com essa elevação toda, passar 8 anos no umbral, tá, vamos passar então um século. Né? O pessoal entra em desespero. Né? Então nós também chegamos à conclusão de que, na verdade, esses números aí são números que o André Luiz usou para justamente causar esse impacto na gente. Né? Nós não podemos dizer com a exatidão que o espírito da envergadura dele passa 8 anos no umbral. Não podemos afirmar que sim nem que não. Eu acho que foi muito mais uma lição que ele tinha reservado para nós. Né? Justamente para causar esse impacto na gente. Né? Porque André Luiz teria ficado 8 anos por ter praticado um suicídio indireto, que é aquele suicídio, digamos assim, involuntário. É aquele suicídio que a gente pratica sem querer, sem saber que está praticando. Né? No caso dele, foram abusos do corpo físico na área sexual que fizeram com que a doença que o vitimou, que o levou ao desencarne, se pronunciasse e dessa forma acelerasse a partida dele. Então ele era suicida indireto. E por essa razão ele ficou tanto tempo no mundo espiritual. Né? Mas se a gente pensar direitinho, né, hoje em dia nós estamos todos fortes candidatos ao suicídio direto. Com essa vida estressante que a gente leva, uma correria de lá para cá, daqui para lá. A gente tem tempo de cuidar de tudo material, mas não tem tempo de cuidar do nosso corpo espiritual, ou seja, nós espíritos, né? Então nós priorizamos tantas coisas, esquecemos de priorizar nós mesmos. Nós agredimos nosso organismo de múltiplas formas, né? Através da irritação, né? Ontem mesmo à noite, quantos aqui não agrediram o organismo físico com aquele vexame do Flamengo lá em São Paulo? Né? Quantos ficaram revoltados lá com os gols perdidos pelo time do Flamengo? Né? Isso tudo vai repercutindo no nosso emocional e vai abreviando a nossa existência. Então, se nós formos raciocinar pelo suicídio indireto, nós vamos ficar mais alarmados ainda. Né?
Então, eu continuo sustentando que André Luiz queria nos dar um susto. E deu. Né? Para mim, pelo menos, deu. Né? Então, nós vamos continuar aí, de lá para cá. Minha esposa estou procurando minhas atividades, né? Procurando, ela está olhando sério para mim, ela está procurando esse link, né? Para que a gente possa não ser taxado dessa forma. Né? Ela também vai reduzir lá as agressões que ela possa ter, né? E assim a gente vai caminhando. Bom, então é isso. Já falou, já mudou, né? O meio de transporte, por exemplo, era bem divertido. Um aeróbus, carro comprido, suspenso a 5 metros de altura, que parecia ligado a fios invisíveis. Aí essa é a observação minha, portanto parecido com um pão de açúcar. Né? Porque há uma referência no livro Nosso Lar, dizendo que era um funicular, parecia um funicular. Funicular é isso, é um veículo suspenso do pão de açúcar. Funicular é aquele lá do pão de açúcar. Para que aeróbus e o espírito encarnados, foi outra coisa que a gente questionou. Para que aeróbus, se nós aprendemos no livro dos Espíritos que ao desencarnarmos, nós nos locomovemos com a velocidade do pensamento? Já aprenderam isso? Né? Talvez porque os espíritos do aeróbus que ainda estão presos, muito presos nas coisas da matéria. Essa é uma explicação. Né? Nós temos por ali, mas o livro Nosso Lar dá outra explicação também. Né? Então, vamos ver. Então é isso, nós estamos muito apegados à matéria. O próprio André Luiz, passa aí, por favor. O próprio André Luiz, ele só consegue levitar e se locomover com a velocidade do pensamento quando no último capítulo do livro ele vem à Terra, visita a mulher dele, né? Tem um choque tremendo, uma decepção muito grande, porque ele vivia naquela ilusão de que ele era indispensável à família e que quando ele voltasse ele ia encontrar a mulher dele de luto ainda, os filhos chorando, né? E quando ele volta, 15 anos depois, os 8 que ele passou no Umbral, depois está 7 anos já em Nosso Lar, trabalhando, ele encontra a Zélia casada com outro homem. Ele entra em parafuso, né? Ele entra em parafuso. Hein? Chorando porque o segundo marido estava com pneumonia dupla, que na época era uma doença incurável. Né? A pneumonia dupla, a penicilina só foi descoberta 45, né? Ó, causa 45. Descoberta foi antes, ela foi desenvolvida. Inclusive tem uma história que a gente comenta muito aqui da história do Xoxo, né? E o Xoxo, quando ele era garoto, ele foi salvo. O pai do Xoxo era um lorde, era rico, né? Então o Xoxo um dia estava, o Sir Winston Churchill, aquele que foi o comandante britânico na guerra, né? Foi o primeiro-ministro, né? Mas na verdade ele era o comandante realmente, né? E o presidente da República e o primeiro-ministro comandavam. Então, o Churchill ele foi salvo por um jovem filho de um jardineiro, quando há versões, um teria caído no rio, o outro teria caído numa piscina, num pântano, né? Tem a terceira versão agora, deve ser a verdadeira. Né? Então era no pântano, ficava no pântano e foi salvo. Né? A Fran, ele estava lá. Maldade do carro, né? Que maldade! Estava lá em espírito. Né? Exatamente. Exatamente. Estava deslocado. Né? Tá certo. Então, foi isso, né? Então ele foi salvo. Então esse filho desse jardineiro, o jardineiro se chamava Fleming, né? Houve, portanto, uma gratidão do pai do Churchill. E o pai do Churchill chegou para o jardineiro e disse: eu queria fazer o que pudesse pelo seu filho. Eu queria dar educação ao seu filho. O que ele quer ser? Chamou-se o garoto queria ser médico e ele puxou todos os estudos do filho. Né? Alexander Fleming. Né? E é Alexander Fleming que anos mais tarde vai descobrir a penicilina e vai salvar o Churchill pela segunda vez, agora da pneumonia dupla. Né?
durante a guerra. De maneira que o Xoxo, inclusive, diz que não é sempre que todo homem pode agradecer 2 vezes a um outro homem por ter salvo a sua vida. Ele agradeceu 2 vezes ao Fleming por ter salvo a vida dele. Então foi isso. O Ernesto estava lá, com pneumonia dupla, padecendo, e o André Luiz virou as costas, foi para fora quando viu que ninguém se lembrava dele, só a filha que se lembrava dele, ninguém mais se lembrava dele, ele entra em parafuso, né? Mas aí ele começa a sentir os efeitos do período que ele tinha trabalhado em nosso lar. Que embora ele tivesse entrado em nosso lar pelas mãos do Clarencio, que é ministro do auxílio, um dos 2 ministros do auxílio, ele inicia o seu trabalho como um serviçal no Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, que são regiões de muito sofrimento. E ele, então, todo aquele período que passou lá, todo aquele aprendizado que ele teve, aquilo repercute nele. E toca o coração do nosso irmão. E ele faz uma prece, então, pedindo a Jesus que o ajude a ajudar aquele companheiro. E, nesse instante, ele busca, através da telepatia, contato com a Narcisa, que é uma enfermeira do mundo espiritual e de muita evolução. E a Narcisa, então, vem ao encontro dele, leva-o para as regiões da natureza próximas, onde descobrem remédios para salvar o Ernesto se salva. E aí, então, naquele momento ali que ele salva o Ernesto, que ele consegue ver a paz restabelecida na família dele, ele se desliga dos problemas familiares. Nesse momento ele consegue levitar. Então faz sentido o que você falou, né? Nesse momento ele consegue levitar. Então, quando a gente fala aqui em desapego dos bens materiais, a gente pensa que desapego dos bens materiais é só a gente doar os nossos livros, doar as nossas roupas, né? Doar aquilo que nós achamos que é importante para nós. O desapego vai muito além disso, porque o nosso apego aos familiares, né, pode também significar, né, a nossa dificuldade no mundo espiritual. Daí a necessidade de nós estudarmos, para sabermos que nós que permanecemos encarnados, precisamos ter em relação aos nossos desencarnados uma postura de desapego também, para que eles possam caminhar. Porque se nós nos mantivermos apegados pelo nosso pensamento, ele vai ter dificuldade para se desapegar. E se ele também não conseguir se desapegar de nós, através do trabalho, através das atividades que ele tiver lá, ele vai se manter apegado. Isso vai dificultar e vai nos dificultar. Então esse apego às coisas materiais abrange também, né, as pessoas encarnadas. Volta aqui no guia. Nesse dia voltei ao nosso lar e companhia de Narcisa. Esse pedaço que eu li, né? Só foi possível levitar nesse momento. Pergunta minha. Foi o momento que ele se apegou às suas preocupações com a família encarnada. E aí ele mesmo fala no capítulo 50, no parágrafo 30. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Né? No momento do desapego. Vamos lá. Comunicando à enfermeira generosa a minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Aí é que vem a outra explicação. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar no aeróbus e transportar-se à vontade, inclusive ela mesma Narcisa, nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Olha a solidariedade aí, gente. Né? Aqueles que poderiam exercer não exercem solidariedade àqueles que não podem exercer, e todo mundo anda de aeróbus. Essa distinção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Né? Foi o que aconteceu com eles.
Opa, vai conectar no servidor. Tá ok aí? Vai. Não? Deve estar vai. Deve ser os espíritos me avisar que eu tenho que parar, que já está na hora. Né? Conseguiu? Congelou mesmo. Não, foi para frente. Foi para trás, tem que ir para frente. Agora foi. Bom, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí. Aí. Também testar os animais, né? Entre os animais à solta na cidade estavam as aves íris viajores, capazes de devorar as formas mentais odiosas e perversas e de enfrentar assim as trevas do grau. Essas aves aí eram aves que ficavam consumindo lá, se alimentavam das formas mentais. Mas não era isso que eu queria mostrar a vocês. Esse é um texto todo maior. Eu procurei ser fiel. Ele fala em animais. Será que só tem essas aves íris lá em nosso lar? Né? Então eu fui no texto do nosso lar buscar que ele mesmo, André Luiz, quando estava se recuperando, das janelas largas observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos, olha aí que legal, entre as árvores frondosas inclinadas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda a sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas no planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Quer dizer, no mundo espiritual existem também animais, existem flores, jardins, bosque das águas. Quem deu e a maior parte de vocês deu, né? Hein? Exatamente, as decorações que a veneranda, que é a ministra, que a ministra não é a veneranda é o espírito que maior número de bônus hora, não cheguei no bônus hora ainda, queria ver se chegava lá. O maior número de bônus hora acumulado tem 1 milhão de bônus hora, gente, é muito bônus hora. Bom, vamos chegando lá, vai para frente. Líderes do companheiro amável de todos os dias não regatearam explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo o processo evolutivo implica a gradação. Há regiões múltiplas para os encarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas de coisas, obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Eu já falei aqui, existem várias regiões do espiritual, vamos falar sobre elas, a gente vai sair muito do tempo. Né? Aí a morada nova, campo da paz, moradia. Na libertação tem uma região situada nas trevas, muito tenebrosa. No mundo maior tem uma na zona intermediária. Aí quando eu comecei a falar de outros livros, eu coloquei a relação de livros aí. Passa aí, Bia. Eu já passei. Não, a relação do livro, passa mais um. Aí. Então vejam vocês, nosso lar é apenas o primeiro. Né? Nós vamos começar a estudar agora os mensageiros. Esse papo todo aqui é para convidar vocês para estudar os mensageiros. Que nós vamos começar a estudar agora o semestre dos mensageiros. Tá? Então, além de informar, nós queremos convidar. Tá? Para aqueles que puderem se juntar agora no estudo, tá? Os mensageiros, e depois nós vamos estudar todos os outros aí. Como são 14, né? Porque a gente não conta Conduta Espírita e Agenda Cristã, que são livros de mensagens, em 6, 7 anos, né, são 14, nós vamos terminar o estudo de toda a obra de André Luiz. Na base de 2 por ano, estudaremos aí em 7 anos. Vamos lá então. No livro Voltei, que é outro livro psicografado pelo Chico, há relato de uma região feliz, né? Então, da região feliz eu transcrevi só para nós ficarmos bem felizes, aí bem vale a pena a gente falar, ó. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido à terra
até o céu, ou teria o céu baixado para a terra? As páginas 82 e 83 me voltei. Vi desdobrar-se ante meus olhos elevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas por vegetação caprichosa, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Olha, nosso lar é aquela ibis, aquele pássaro ibis. Lá são pássaros belos, cantavam estáticos, glorificando a divindade. Então, meus irmãos, isso são panorama aí de mundos mais elevados. Aí o Santo Maior fala: o moço Pedro Leopoldo, acostumado com carroças, charretes e bois, parecia ter se transformado de repente em autor de ficção científica, né, quando Chico escreveu. A trama renderia um bom videogame para vencer, basta seguir as instruções. O segredo do sucesso desta zona de transição é faturar os bônus de trabalho. Nota-se que ele não é espírito, que o nome que está no livro é bônus hora e não bônus trabalho. Né? Capítulo 22 do livro Nosso Lar é todo sobre bônus hora. O que é esse bônus hora? É uma moeda? É uma nota? É uma cédula? O que é? Quarto parágrafo do capítulo 22. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. É uma ficha. Tá? A gente vai fazendo e não recebe nada para aportar. A gente vai ficando lá na nossa ficha anotada, que nós vamos usar quando precisarmos. Para nós, por exemplo, adquirirmos uma moradia para a nossa família e nosso lar, nós vamos precisar ter um determinado número de bônus horas. Para nós intercedermos em favor de companheiros, queridos nossos, que precisam do nosso auxílio, nós precisamos ter bônus hora. E o bônus hora a gente só adquire com um trabalho, né? Nós vimos lá, trabalho e realização, né? A vocação da colônia. Então nós precisamos trabalhar para adquirir bônus hora, e tendo esse bônus hora nós vamos ter então facilidades, inclusive no que diz respeito às vestimentas, né? Todo mundo recebe alimentação e recebe vestimenta. Agora, aqueles que têm bônus hora podem escolher uma alimentação, uma vestimenta melhor. Isso tudo o livro vai falando para nós. No 8º parágrafo, cada habitante do nosso lar, olha, recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Tá? Então vale a pena. Vale a pena trabalhar. Tem? Não, a herança não, a herança fica lá, né? Tem inclusive um momento que a dona Laura, que é a mãe de Lízia, vai voltar, parece que vai para o final do livro, que ela vai voltar a reencarnar, né? Ela não pode deixar a herança para a filha que está chegando, mas fica anotado na ficha individual dela. Né? Aqui na Terra também as nossas plantações vão para a nossa ficha individual, a gente também vê isso. A gente também pode acumular bônus horas para o nosso trabalho aqui na Terra. Bom, jornada de trabalho, isso aqui é que eu achei barato. O pessoal reclama do trabalho aqui, veja lá a jornada. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 horas de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário, 4 horas de hora extra, aos que desejarem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. 72, como é que a gente faz essa conta aí? Né? Então são 12 por dia, né? 8 e 4, 12. 72 por 12 são 6, né? Então tem um dia de folga só, hein? Então, o regime lá é pior que aqui, porque tem também hora extra aos sábados, né? Aqui a gente só faz 4 horas aos sábados. Lá não, tem hora extra aos sábados. A hora extra aqui é 2 horas, lá são 4. Então, veja que nós vamos para trabalhar mais. Sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Cuidar de crianças
dá bônus hora em dobro, vai falar mais na frente. Né? Então, o livro é um livro fantástico. Merece ser lido, relido, relido, reestudado, estudado. De modo, meus irmãos, que nosso objetivo aqui na noite de hoje não vai dar para a gente continuar, porque nós temos compromisso com o tempo, né? Pessoas importantes. Mas fica aí, portanto, um aperitivo para vocês, tá? Para vocês, se quiserem juntar-se a nós, nós vamos definir depois do programa, o dia direitinho, e dar dúvida se vai ser na segunda, se vai ser na quinta, qual vai ser o dia, mas vamos divulgar amplamente, e aqueles que quiserem participar conosco serão muito bem-vindos. Enquanto isso, meus companheiros, vamos procurando estudar, aproveitar todo o tempo que nós temos na presente encarnação, porque este é o compromisso que nós assumimos. Compromisso de nos melhorarmos. E nós só vamos ter condições de melhorarmos se soubermos os mecanismos que temos à nossa disposição. E para isso precisamos estudar, precisamos trabalhar e precisamos seguir o nosso Mestre Jesus em toda a sua jornada, né? Em toda a sua exemplificação para todos nós. É uma tarefa difícil. Nós ainda estamos muito apegados à matéria. A verdade é essa, todos nós. Né? Certamente nenhum de nós aqui é espírito puro. Né? Se tiver alguém, eu peço que procure no final o Gilson aí. O Gilson vai comentar o tratamento adequado para o espírito puro. Vai aproveitar o espírito puro adequadamente aqui na casa. Né? De maneira que todos nós precisamos nos conscienciar disso. Temos muito chão pela frente. Temos apenas o primeiro passo. Né? Na escala espírita que está lá no livro dos Espíritos, sempre falo isso nas palestras, né? Nós devemos estar pelos espíritos neutros. Queremos passar para espíritos bons, mas nós somos espíritos imperfeitos. Né? Quando se aparece a oportunidade do trabalho, alguém nos influencia, vamos trabalhar. Né? Agora, se a oportunidade de trabalho passa e a gente tem outra coisa para fazer, material, hoje eu estou muito cansado. Né? E deixa o trabalho para depois. Então, infelizmente, a maior parte de nós procede dessa forma. De maneira que nós precisamos perseverar na nossa... eu não gosto de reforma íntima, eu gosto de autoaprimoramento. Nós devemos nos autoaprimorar. E para isso, estudar é um elemento essencial. O Senhor Jesus nos ajude e que possamos perseverar. Muita paz para nós.